Pessoal, dando sequência às nossas aulas de Ramar Teologia, e como já estávamos tratando aí na aula passada, nem todos os eventos naturais, todas as manifestações do ecossistema são vinculadas a um mal subjetivo, a um mal moral, conforme vimos aí nas definições anteriores, o mal com U e o mal com L. O mal com U sendo mal subjetivo, o mal como essência do mal, tá certo? Contrário de bom, tá ok? E o mal com L sendo o mal circunstancial, o mal causado, causado pelo mal com U, causado pelo mal como essência. Então o mal circunstancial, muitas das vezes, não necessariamente encontra sua origem, sua motivação no mal subjetivo, no mal moral. Muitas das vezes ele causa um mal circunstancial, causa dor, sofrimento, causa algum tipo de dificuldade para a sociedade por causa da intensidade dessas manifestações, no ecossistema, como estamos abordando aí, vulcões, maremotos, terremotos, vendavais, mas muitas das vezes isso é manifestação do sistema de renovação da Terra, do ecossistema que foi criado. Então, inclusive, é interessante nós fazermos uma leitura daqui a pouco do texto bíblico, mostrando o cuidado de Deus para com a humanidade, e mostrando que, na verdade, talvez não de forma explícita, mas de forma implícita, já tínhamos no texto algumas inferências acerca desta situação, essa situação em que a Terra, em que o ecossistema precisa de um movimento de renovação, e Deus, com o cuidado que Ele tem pela humanidade, criou um ambiente específico, um ambiente especial para o homem, onde ele ficava livre dessas manifestações. E aí vimos que o resultado dessas manifestações trazem um mal. Que tipo de mal? Um mal circunstancial. Um mal que causa dano às pessoas, mas que na verdade são movimentos necessários da natureza. Agora, claro que a partir do momento em que o homem permite que o pecado já existente, por causa da ação, do mau uso do livre-arbítrio por parte dos seres angelicais, que já haviam caído nesse erro, já haviam colocado a essência do mal em funcionamento, eles já haviam sido afetados por essa essência maligna, já haviam provado desse mal, essa essência do mal, e também haviam sofrido as consequências disso. O mal moral já estava presente neles, e eles já haviam sofrido as consequências circunstanciais de serem expulsos do céu, falando aí acerca dessa parte dos anjos, que é arrastado aí pelo dragão, conforme será descrito em Apocalipse. Já vimos que isso já está presente no universo, mas não ainda nesse sistema criado por Deus para o homem. O homem é privilegiado, sendo ele a coroa da criação. Todo esse sistema que estamos observando aí está em volta dele, funcionando, tendo aí sua renovação através desses mecanismos, da própria natureza. E o homem e a mulher colocados num lugar especial, colocados num lugar específico para viver a perfeição diante de Deus e viver a presença, a comunhão cotidiana com Deus, os seus diálogos com Deus, a vivência que eles tinham, com relação ao relacionamento perfeito com Deus. Então vemos aqui primeiramente em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz: essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Toda a planta do campo não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E aqui é onde eu achei muito importante, muito interessante. Veja só: e plantou o Senhor Deus, veja bem, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar, veja que é uma ação do próprio Deus,
plantar esse jardim, para lá colocar o homem, para desfrutar dessa perfeição, todo o ecossistema sendo criado para disponibilizar o homem, desfrutar dessa experiência maravilhosa, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então temos aí a árvore da vida, que dá prolongamento de existência ao homem. O homem, tomando dessa árvore da vida, prolonga então a sua existência. E a árvore da ciência do bem e do mal, que deveria ser evitada. Aí fala acerca dos rios que saíam da terra, dá algumas designações aqui. E tomou Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes certamente morrerás. Então temos aí a ação de Deus em plantar o jardim no Éden, a ação de Deus em fazer brotar os primeiros frutos, né, nesse jardim para proveito do homem, e também a ação de Deus em criar o homem e colocar neste jardim para lavrar e cuidar e para se beneficiar aí de tudo que houvesse lá. Agora veja que após a queda da humanidade, acontece algo muito interessante em relação ao jardim do Éden. Vamos ver a partir do capítulo 3 de Gênesis. Só encontrar aqui o versículo. Só um minuto, já encontro aqui o versículo para nós. A partir do versículo 17, Gênesis 3:17, veja só. E a Adão disse: portanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Veja só, um elemento de maldição que agora é pronunciado contra a terra. Então aquilo que era completamente benéfico, mesmo nos seus movimentos, seus sistemas, o ecossistema que já havia, que já funcionava, que já precisava de uma renovação, mas que não afetava o homem, porque o homem estava colocado num lugar perfeito, um jardim plantado por Deus no Éden, dali se beneficiando dos frutos que de lá brotavam e trabalhando não para sofrimento, mas trabalhando para a subsistência, somente para obter o seu sustento, trabalhando para desenvolvimento, para evoluir, para ter prazer, para ter recompensa, né? Então o trabalho sendo encarado como um elemento de, vamos dizer assim, aperfeiçoamento do homem, uma forma do homem demonstrar sua capacidade, uma forma do homem mostrar o seu potencial, né? Colocar em uso as suas aptidões, o trabalho sendo visto da forma mais positiva possível. Todavia, após a entrada do pecado, o abalo que houve nesse ecossistema, o abalo que houve. Então, por isso que tratamos de abordar, existem coisas no sistema que é apenas renovação, torna-se um mal circunstancial por causa dos efeitos que causam, mas existem outras coisas no sistema que foram abaladas sim pelo pecado moral, a entrada do pecado moral na existência humana a partir da desobediência a Deus, um ato de livre-arbítrio. O livre-arbítrio guarda em si a potencialidade do mal, então é possível, né? Se não seria livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio fosse a perspectiva de só poder fazer o bem, não seria livre-arbítrio, não seria opção. Exatamente porque é opção para obediência a Deus ou desobediência, então guarda nessa possibilidade de desobediência a potencialidade para o mal. Então, uma vez que o homem, por livre e espontânea vontade, resolveu experimentar a desobediência a Deus e comer da árvore da ciência do bem e do mal e entrar em contato com um tipo de conhecimento que ele não tem competência para lidar com ele, tá certo? Que muitas das vezes poderia até ser desenvolvido nele ao longo do tempo, aí não é apenas uma inferência, tá? Não é doutrina bíblica, apenas uma inferência. Muitas vezes Deus poderia desenvolver nesse homem, torná-lo apto a lidar com esse tipo de conhecimento, mas o homem por si, pela ganância, né, a mulher atraída pela sedução e o homem também se deixando levar por isso, tomaram disso num momento inoportuno e com isso trouxeram sobre si maldição
por causa, né, em função da desobediência à ordem expressa de Deus. E aí vemos que todo esse sistema que tinha seu funcionamento de renovação, mas também tinha um ambiente protegido, perfeito, um ambiente de completa paz e tranquilidade para o homem, agora é totalmente destruído. E aí veja o que acontece com o homem. Dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí vemos um abalo que causa, né, algum prejuízo a esse ecossistema, tornando ele agora difícil para o homem, né, exigindo dele dor e sofrimento, cansaço, suor do seu rosto, né, algo que funcionava perfeitamente agora está funcionando de uma forma defeituosa por causa da entrada do mal moral. Aí o mal moral passa a ser motivador de parte do mal existencial, né, do mal circunstancial, aliás. Então, muitas das coisas são típicas da natureza, do ecossistema, do funcionamento normal, mas algumas coisas da natureza são distorções, são distorcidas. Aí vemos grandes secas. Hoje mesmo vemos claramente aí as consequências do mal moral sobre o mal circunstancial, né? Vemos aí a poluição, o El Niño, efeito estufa, destruição da camada de ozônio. Então tudo isso aí causado por quê? Causado muitas vezes pela ação danosa do homem, e este homem motivado por um mal moral, tá certo? Abusando, né? Usando de uma forma leviana dos recursos, simplesmente para atender seu bel prazer, né? Atender a vontades loucas e absurdas, e se utilizando de forma destrutiva disso, né? Sendo um elemento de destruição para a própria natureza, para o próprio ecossistema, né? Tanto essa questão prática como uma questão também de nível espiritual por causa dessa maldição. Por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo no suor do teu rosto, não mais com aquela facilidade que ele tinha, com aquele prazer, né? Comerá o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. A sentença que pesa sobre todos nós, né? A morte, que ninguém escapa, né? Ninguém escapa, por mais poderoso que seja, mais influente, por mais dinheiro que tenha, ninguém escapa. Só aqueles que terão o privilégio de serem arrebatados não verão a morte, né? E alguns pouquíssimos privilegiados, aí temos Enoque, Elias, né? Mas no demais todos passam aí, todos sentem em si essa sentença. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. O primeiro sacrifício do animal que foi sacrificado por Deus para ceder a sua pele ao homem. E aí com certeza um elemento tipológico muito profundo, né? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ele é como um de nós no sentido de ter obtido este conhecimento acerca do bem e do mal, né? Esse conhecimento que com certeza acarretou muitos problemas para si e acarreta problemas para a sua geração, mas ele não tem competência, não tem aptidão para lidar com ele. Tanto que até hoje o homem tem encontrado destruição na aquisição desse conhecimento. Sabendo o bem e o mal, ora, pois para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden. Isso que eu queria que você observasse. O Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Logo, não fora tomado daquela terra do jardim do Éden. O jardim do Éden foi um jardim plantado por Deus. Foi uma intervenção de Deus no ecossistema, criando um ambiente perfeito, que o mal circunstancial não atingisse o homem. Nem maremoto, nem terremoto, nem vulcões, tá certo? Nem tsunamis, nada atingisse aquele ecossistema criado por Deus para o homem dentro do ecossistema geral que passava pelas suas fases de renovação naturais, tá certo? Então o homem foi expulso dentro desse ambiente perfeito, ao qual nós retornaremos quando Cristo assim vier reinar sobre a terra e estabelecer o seu reino milenial, né? Estabelecerá novamente um ambiente perfeito para a humanidade. Mas esse ambiente é fruto da intervenção divina, tanto que aqui vemos o Senhor expulsando
E o Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, terra externa ao jardim do Éden. Terra, inclusive, que passava pelos seus ciclos naturais de transformação e que viriam a afetar o homem, trazendo sobre ele o mal circunstancial, tá certo? Afetando aí a sua vida, trazendo risco de vida, né? Problemas na safra, escassez, sequidão, pestes, né? Sobre a safra, e assim o homem sofrendo as consequências do mal moral. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E aí temos aí o jardim do Éden, não mais um ambiente de acesso à humanidade, mas sendo colocado como que um ambiente protegido, um ambiente espiritual, né, ao qual terão acesso aqueles que, salvos em Cristo Jesus, serão por eles levados para este maravilhoso lugar. Então temos aí trazendo algum subsídio bíblico para nós passamos a observar melhor, de uma forma mais meticulosa, essa situação de mal circunstancial em função dos efeitos que causam para o homem, mas que na verdade são não necessariamente impulsionados por um mal moral, por um mal subjetivo, mas por um ciclo natural de renovação da crosta terrestre. E outras situações em que de fato esse ciclo foi abalado por um mal moral que o homem permitiu que entrasse no sistema por causa do seu ato de desobediência, e com isso trazendo prejuízos, danos a ele, né? Trazendo danos como por exemplo a dificuldade em obter desse ecossistema aquilo que lhe fornecia com facilidade, agora a dificuldade em obter os resultados que ele tinha, né? Então com isso trazendo sofrimento, dor, fome, miséria, né? Trazendo trazendo a morte, né? Trazendo esse tipo de contrariedade. E aí então o mal moral afetando parte desse sistema. E a questão do Éden como um ambiente perfeito, mas um ambiente criado por Deus. Foi um ambiente específico criado por Deus para o homem gozar do grande privilégio da sua presença e de todo o bem que Deus estava o proporcionando, sendo disso privado após a situação de pecado. Então sendo expulso do jardim do Éden, o jardim do Éden agora sendo privativo àqueles que vão herdar a vida eterna através de Cristo Jesus. Então logo temos uma situação em que estes eventos aí passam a ser então influenciados pelo mal moral e passam a ser danosos de uma forma mais intensa ainda para a humanidade. E aí dando continuidade, vemos aqui, conforme eu já tinha falado, algumas outras características, né, nos outros textos bíblicos que também mostram para nós, apontam para nós a natureza, acerca da natureza de Deus, acerca da natureza de Cristo, e a interação disso com a situação da entrada do mal na humanidade. Então, primeiramente, quando Paulo, falando ao seu filho na fé, a Timóteo, acerca de Deus, é extraordinário como ele descreve. Nesse texto de 1 de Timóteo 6,16, ele diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então Paulo, nessa descrição que faz acerca de Deus, ele coloca um aspecto de Deus na sua santidade inacessível, na sua luz inacessível. Inclusive é interessante que alguns estudiosos usam a comparação, um elemento de comparação entre a santidade de Deus e a santidade do homem, de uma forma bem inteligente. Dizem que a santidade de Deus é como a pureza da luz, e a santidade do homem é como a pureza da água. A santidade de Deus, sendo como a pureza da luz, a luz penetra em todos os lugares e não pode ser contaminado por eles. Então a luz inclusive ultrapassa objetos, né? Ultrapassa o vidro, por exemplo. Ela passa pelo vidro e reflete após ele, sem perder a sua força e sem se contaminar com qualquer impureza que esteja no ambiente. Então a luz é pura e é santa de uma forma absoluta, vamos colocar assim, só metaforicamente. Então a santidade de Deus é como a luz, e a santidade do homem é como a água. A água pode até ser pura, né? Tornar ela completamente pura, mas ela é facilmente contaminável. Então até pode ser pura, pode ser purificada,
mas também pode ser facilmente contaminada. E aí vemos no relacionamento de Deus com a sua criação, o relacionamento que ele estabelece é esse, no sentido de trazer toda a sua criação para uma restauração, para estar mais próximo de si, estar em condições de relacionamento com ele, todavia não se contaminando com ela, não se misturando de tal forma que seja afetado. Tá certo? Então temos que olhar para essas questões e entender que o pecado entra na existência por causa de uma potencialidade de escolha. Então o livre-arbítrio necessariamente é a possibilidade de escolha entre bem e mal, entre certo e errado, entre luz e trevas. Se não há possibilidade de escolha, não há livre-arbítrio, nunca houve. Há um determinismo, tá certo? Esse determinismo coloca Deus como responsável primeiro por todas as situações, inclusive pelo pecado, inclusive pelo mal. Então, esse tipo de concepção não está de acordo com a descrição bíblica acerca do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos não está contaminado por nenhum desses aspectos da impureza, da maldade, do pecado, não foi atingido por nada disso, não é responsabilizado diretamente por nada disso. Ele é responsável sim pela criação perfeita, ele é responsável sim pelo poder de escolha, a concessão do poder de escolha à humanidade. Não só à humanidade, aos anjos, a todos os seres. Então, os seres que criou, desde os anjos até os homens, concedeu-lhes poder de escolha, livre-arbítrio. E a partir desse livre-arbítrio, a própria concepção do livre-arbítrio encara a possibilidade de escolha entre sim e não. Certo? Então, se não há essa possibilidade de escolha, nunca houve escolha. Se nunca houve escolha, há um determinismo total e assim Deus estaria envolvido com essa situação. Mas como vimos aí, Deus não está misturado com nenhum elemento de maldade. Então, houve a possibilidade de escolha. E dessa possibilidade de escolha, um dia, um anjo, a gente vai ver mais para frente a descrição, o querubim ungido, escolheu tentar se colocar acima de Deus. E com isso, sofreu as consequências. A partir dessa escolha, dentro de si, seu coração não estava mais exposto à luz divina, à luz na qual o Senhor está. Este ocultamento da luz divina no seu coração é como que a produção de uma sombra. Veja que uma sombra, ela não é um objeto, mas ela existe. Se não existe, nós não contemplaríamos. Nós inclusive nos beneficiamos da sombra num dia quente. Se nos colocamos embaixo de uma sombra, a sombra existe. Ela existe, mas não é palpável. E ela não é um ser criado. Em momento algum foi criada a sombra. A sombra é o resultado do ocultamento da luz. Então, por haver um bloqueio, a luz não estar penetrando naquele ambiente, há ali trevas, há ali sombra. Então, estas trevas que um dia entraram no coração desse que algumas tradições aramaicas, babilônicas chamam de Lúcifer, pela a luz divina não estar irradiando totalmente em seu ser, eles ter se privado da luz divina, ter feito uma escolha contra Deus, eles passou a estar em trevas. As trevas passaram a estar dentro dele. E essas trevas o afastaram da luz. E a luz é Deus. Ele que habita na luz inacessível. Então, a partir dessas trevas que entraram no seu coração, eis aí o mal moral, eis aí o mal subjetivo, que passa a ser desencadeador do mal existencial, certo? Do mal circunstancial, do mal que causa mal, como foi descrito anteriormente. E a partir dessa situação, o homem, quando toma uma atitude semelhante a que esse querubim ungido tomou, e que o tornou Satanás, o tirou da presença da luz inacessível, também o homem sofre esses danos, sofre essas consequências. As trevas entram nele. Ele está debaixo de trevas, a luz não está irradiando nele. Ele não está sob influência da luz divina do Senhor, sobre a santidade do Senhor. Então aí passa a estar em trevas. As trevas estão nele e ele passa a ser lançado também numa região de trevas. E aí vemos outro texto que fala também acerca da criação, que já havíamos até abordado. Todos os aspectos da criação, conforme é nos descrito no Evangelho de João, no texto que diz:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Novamente, a associação, a vida, tá certo? A essência da vida, o bios, né? Aquilo que dá vida a todas as coisas, todos os seres, que sem ele tornam-se então seres inanimados, simplesmente objetos, mas com a essência da vida neles passa a dar funcionamento a primeira molécula que juntamente com todos os seus pares formam um grande conjunto e assim um organismo com todo o seu funcionamento e sua complexidade, mas precisam que esta vida toque e dê movimento a eles, passe a dar animação à sua existência. E aí temos o ânima, temos o alma, né? A alma, a essência de vida para todos os seres. E além da alma, o homem é detentor do espírito, que foi soprado nas suas narinas por Deus. A racionalidade, a inteligência que faz do homem diferente de todos os seres irracionais, né? Todos os seres, inclusive o homem, tem alma. E a alma é a vida, tá certo? E a vida é a luz dos homens, como é colocado aqui. Mas não somente vida, o homem tem a luz da racionalidade que foi colocada por Deus. E aí o Logos divino, autor de toda a criação, é aquele que cede a inteligência ao homem. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas por ele, desde as coisas mais sublimes, mais próximas à luz, mais próximas a Deus, até as coisas mais simplórias, né, mais, não vou dizer insignificantes, mas vamos dizer simples, né, desprovidas de complexidade, mais básicas, as coisas mais básicas, as coisas mais complexas, mais sublimes, os querubins, os serafins, os seres celestiais próximos a Deus, que contemplam a face de Deus, até a poeira que está nos planetas. Tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Tudo foi feito desde uma gradação de perfeição, de complexidade, até a coisa mais básica foi feita por ele, foi feito bom. Então o mal, diferentemente da afirmação gnóstica, não está na matéria, o mal não está na criação, o mal não está disputando espaço com Deus no universo, não são forças em oposição. Na verdade, o que existe é a luz inacessível na qual Deus habita, a sua santidade plena, perfeita, tá certo? E a partir da luz inacessível na qual Deus habita, o Verbo divino, Cristo Criador, com a sua autoridade criou todas as coisas boas a partir da sua natureza, desde a sua escala de complexidades e de sublimidade até seu aspecto mais básico, mais simplório, mas todas boas, até que o mal é colocado dentro da existência por causa de um ser ao qual foi dado poder de escolha, e a partir do seu poder de escolha, escolhe afastar-se da luz. Afastando-se da luz, traz sobre si trevas. Nessas trevas habita a destruição, a deterioração. A deterioração primeiro de si mesmo, e depois de todas as coisas que são afetadas por ele. Então temos aí o mal, a partir do seu início, e depois o desencadeamento dele, através de outros seres que serão ou influenciados, ou serão causadores deste mal dentro da criação. Todo mal dentro da criação é deterioração do bem, é deterioração de algo que foi feito bom, tá certo? Então tudo foi feito bom, mas a deterioração do bom é o mal. O mal não é necessariamente uma existência, o mal não foi criado por Deus, mas o mal é um acidente, como outros colocam assim. O mal é um acidente dentro dessa perfeição da criação, tirando ela então desse estado de perfeição e colocando num estado de imperfeição, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, João o Batista, né? Para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E aí na continuidade, mas a todos quantos conheceram,
deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí temos a maravilhosa revelação, texto extremamente profundo, inspirado por Deus, porque se assim não fosse, não poderia alcançar tal nível, né, de revelação, e que coloca todas as coisas no seu devido lugar. O verbo divino, a luz inacessível, a perfeição de Deus, a criação boa e a entrada das trevas e a deterioração de tudo aquilo que foi feito bom por causa da interferência, do acidente do mal na criação. Mas o mal não como uma responsabilização, como uma criação de Deus ou como uma vontade perfeita de Deus, mas o mal sendo a contrariedade da vontade perfeita de Deus. E aí, como já vimos mais atrás, tanto Epicuro quanto nós nos vemos pasmos diante dessa situação em que Deus tem poder, sabedoria e bondade, mas o mal coexiste. E aí vimos o antinomismo, apresenta para nós essa perspectiva. É sim possível, não é contraditório. Por mais que esses aspectos se contradigam, se excluam, combatam um contra o outro, né? Todavia são duas realidades racionalmente defensáveis. E aqueles que acreditam nisso não estão em contradição. Simplesmente chegaram de uma forma madura ao entendimento de que existe esse Deus com as características e existe o mal dentro da existência. E aí, avançando um pouco mais desse entendimento, vemos que Deus, na sua soberania, não está ligado ao tempo Cronos, não está subjugado ao juízo humano, tá certo? Não adianta a produção de Odisseias tentando justificar Deus, porque Deus não precisa se justificar. Deus trabalha dentro do seu tempo, dentro daquilo que Ele determina para si mesmo. Deus não está subjugado, submetido ao Cronos, mas sim ao Kairos, ou seja, o tempo oportuno, o tempo em que Deus determinou para si mesmo, em que Ele entendeu que será o momento certo, correto, oportuno para a destruição de todo o mal da sua criação, e assim o retorno à total perfeição. Isso está nas mãos de Deus, e nós, como servos, cientes da nossa posição, cientes da nossa situação, nós cremos e nós aguardamos pelo dia do Senhor, como os profetas do Antigo Testamento tanto esperaram, como João Batista também cria e profetizava e pregava acerca disso, e como Cristo anunciou, né, para o tempo. Ainda não é tempo de juízo, é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de conversão, é tempo de perdão, mas virá em breve o tempo de juízo. Quando vier o tempo de juízo, todas essas coisas serão colocadas no seu devido lugar. E damos sequência falando acerca da conexão do livre-arbítrio com o mal. A conexão do livre-arbítrio com o mal. A fim de achar uma alternativa para justificar a presença do sofrimento no mundo, os estudiosos têm se valido do livre-arbítrio, dizendo que o sofrimento tem caráter pedagógico e purificador. Para tanto, tem se perguntado, onde estaria o progresso sem reprimir a vontade própria? Onde estariam as lições de submissão a uma vontade mais sublime sem haver a experiência da resistência? Onde estariam estímulos para o esforço sem o perigo da desgraça? Onde estariam a coragem, a humanidade e perseverança sem a dor? Onde estaria a simpatia sem a tristeza e a aflição? Onde estaria a oportunidade para o sacrifício próprio? Para justificar a presença ou até a necessidade do mal, tem-se dito que o sofrimento e morte servem como elemento catalisador a fim de ajudar a formação do caráter, pois supõe que os padrões físicos e morais desse mundo não combinariam com o modo de vida de pessoas puras. A dor conduz o homem à humildade, à mansidão e à simpatia. O sofrimento, por sua vez, gera filantropia. Entende-se que a presença dos males no mundo desperta no homem sacrifícios nobres para removê-los, pois ele cria no homem a desconfiança do ego e o desejo de buscar o socorro de Deus, e consequentemente se submeter à sua vontade, a fim de vencer o mal que lhe aflige. Ora, se isso for verdade, então o mal não teria sua origem no mal. O mal circunstancial, o mal com L, não teria sua origem no mal com o mal como essência, né? O mal subjetivo, o mal moral. E aí, dessa tese, a gente pode até considerar que muitos desses aspectos são reais, são verdadeiros. Existe muita coisa de pedagógica no mal circunstancial, que pode levar o homem à reflexão, pode levar o homem a alguma evolução, dependendo da forma
como ele encara as situações, porque nem todo mundo cresce com sofrimentos, né? Inclusive recomendo, depois vou colocar algumas citações de um livro que eu deixo disponível no meu site. Você pode ir no comentário do vídeo, na descrição do vídeo, aliás, tem o link do site, você acessa e tem lá o livro onde eu traço um paralelo entre os sofrimentos passados por Cristo na tentação, os 40 dias no deserto, tá certo? E as tentações colocadas contra ele por Satanás, e a forma como ele supera cada tentação daquela, e o seu referencial para nós, em como nós temos que superar as adversidades, as tentações que são colocadas contra nós, e a evolução na nossa fé que podemos obter desses sofrimentos, como podemos evoluir e nos tornarmos cristãos melhores, pessoas melhores, servos melhores para a glória de Deus, a partir da evolução instigada por esses sofrimentos e pela vitória sobre essas situações de tentação. Então, o livro chama-se O Caminho de Vitória sobre o Deserto, está disponível lá no site. Mas essas situações colocadas aqui, de fato, elas são reais, e elas são oportunidades pedagógicas para evoluir, para crescer, para melhorar. Só que elas não podem ser colocadas a priori como a motivação para a existência do mal moral, ou então para dispensar a conexão entre o mal moral e o mal circunstancial, sendo o mal circunstancial colocado aí como algo necessário. E aí temos o homem e a mulher foram colocados num lugar de delícias, no jardim do Éden. Não é necessário que eles sofressem o mal circunstancial para obterem evolução, porque Deus estava trabalhando isso neles. Então o problema da entrada do mal moral neles, decorrência da desobediência, trouxe mal circunstancial à sua existência, sofrimento, dor e finalmente morte. E aí temos, isso aqui pode ser colocado até a posteriori. Então a posteriori, de fato, o homem pode tirar evolução, ensinamento, exemplos de humildade, né, que podem fazer uma pessoa melhor, pode ser encarados como um exercício para a melhora da sua vida, da sua existência, da sua forma de vida. Agora, não a priori, não colocando como isso era necessário, né, como que isso era indispensável. Então essa não pode ser invertido. De fato, a posteriori pode ser um exercício de melhora, né, para a sua vida. Pode ser exercício para que ele desenvolva aí humildade, empatia pelas pessoas que sofrem também, possa buscar mais a Deus, possa se humilhar na presença de Deus, mas não a priori, não como algo necessário à criação. O problema da liberdade. Aqui temos um outro dilema que tem conturbado muito a compreensão da onipotência de Deus. Não temos dúvida de que Deus deu ao homem uma liberdade verdadeira. Não temos dúvida de que Deus deu ao homem uma liberdade verdadeira, embora sabendo que finalmente o homem abusaria dela e por fim resultaria com o pecado e o mal. Então não temos dúvida, né, de que essa liberdade traria como resultado o pecado e o mal. Entende-se que esse ato de delegar ao homem essa liberdade, esse ato de delegar ao homem essa liberdade, Deus se autolimitou no exercício de seu poder. Para que isso possa existir, houve uma autolimitação de Deus. E por causa disso resultou a entrada do mal no mundo. Daí surge a pergunta: porventura pode Deus criar algo que subsequentemente ele não possa mais controlar? Se isso fosse verdade, então Deus deixaria de ser onipotente, ideia que não se pode admitir. Não é da sua natureza, então logo torna-se uma falácia, torna-se uma mentira, né, uma ilusão. Visando encontrar uma solução para essa problemática, alguns teólogos terminaram sacrificando a onisciência de Deus. E aí algumas linhas, por exemplo, o teísmo aberto tem tentado dialogar com esses problemas, adaptando o seu conceito de Deus a algumas situações que são de difícil explicação. E essas adaptações aqui são um grande risco, porque você acaba tirando algumas características de Deus, e se você não olha para Deus com as prerrogativas que Ele diz que tem a partir da Sagrada Escritura, então você não está falando mais acerca de Deus, porque ou é aquele Deus ou não é. Não existe um meio termo.
E aí temos ali os princípios da lógica, da identidade. Ou é aquela pessoa, ou não é mais aquela pessoa, é uma outra, né? Então aquela pessoa, conforme descrita na Sagrada Escritura, tem aquelas características. Se você arranca uma dessas características, não estamos mais falando dela, estamos falando de um outro alguém. Então o Deus bíblico tem aquelas características. Se ele tem aquelas características, essa explicação está incorreta. Temos que entender melhor. Não estamos conseguindo compreender toda a dinâmica dessa situação. E aí temos que mantendo essas características, porque estamos falando acerca desse Deus, e ele tem essas características. Se não tiver, não é ele, temos que buscar uma explicação que possa atender à necessidade, né? Uma explicação que seja real, encarando essa perspectiva desse Deus com essas características e da existência do livre-arbítrio, por exemplo, como possibilidade para o mal. Visando encontrar uma solução para essa problemática, alguns teólogos terminaram sacrificando a onisciência de Deus, dizendo: o objetivo primeiro de Deus não era impedir a presença do mal na sua criação, e sim outorgar ao homem um plano genuíno de desenvolvimento espiritual. Nesse plano, o homem teria de fazer a escolha entre o bem e o mal, recebendo com essa escolha as respectivas consequências. Conclusão: conforme vemos, a suposta explicação da existência do mal natural sob o governo moral de Deus pressupõe, em certo grau, a existência do pecado. Isso constitui até certo ponto conexão ao ponto de vista bíblico, no qual a solidariedade do homem em seu mundo exterior e consequente ligação do mal natural com o mal moral é algo central e inegável. Sem nos subordinarmos ao princípio panteísta, o mal não existe, são apenas diferentes manifestações de diferentes deidades ou diferentes aspectos da mesma deidade, porque Deus é tudo e tudo é Deus. Então essa é uma visão panteísta. Podemos admitir que o mal físico é apenas um agravante do eco de males naturais. O mal físico é apenas um agravante do eco de males naturais, que não seria propriamente dito um mal, estabelecidos para o equilíbrio da criação, pois o próprio Cristo nos advertiu sobre esse assunto, mostrando que há uma conexão íntima entre o mal natural e o mal moral, e que o primeiro é usado frequentemente por Deus como castigo do último. E aí temos coisas que eram muitas das vezes apenas movimento do ecossistema de renovação da Terra, em algum momento passaram a ser também afetados pelo mal moral presente no homem, que afeta, que com a maldição que cai sobre ele, cai sobre todo o sistema também. E outro aspecto também é que males naturais, males circunstanciais, digamos assim, decorrentes do movimento do ecossistema e que afetam a criação, que afetam o homem, né, que afetam as criaturas, são também usados por Deus na sua onipotência, né? Deus tem essa autoridade. Muitas vezes Deus usa esses elementos como elementos de punição, elementos punitivos. Não dar a chuva, tá certo? Não dar a colheita, ouvir tempestade, e assim Deus pode, por ter esse poder sobre toda a criação, Deus pode utilizar também com elementos de juízo sobre o homem, motivado pelo seu mal moral, o mal moral que ele tem em si, que ele manifesta, né? Uma vez que ele não se arrepende e não se humilha na presença de Deus. A passagem mais explícita do Novo Testamento, onde o mal físico é consequência do mal moral, é talvez a de Romanos 8, 19 e 23, onde o apóstolo Paulo declara expressamente: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Esta declaração de Paulo nos faz saber que a natureza sofre com o homem de forma solidária por causa do seu pecado, a afetação de todo o sistema por causa da entrada do mal moral a partir do homem, né, a coroa da criação. Como disse acima, a solidariedade entre o homem e a criação, tanto na sua queda como na sua redenção. Consequentemente, o texto é um eco da declaração do Gênesis, de que o mundo está debaixo da condenação por causa do pecado do homem. Esta relação da criação com os efeitos do pecado humano
embora certamente não possa ser provada pela ciência, e nem precisa, não é de modo algum inadmissível ou em contradição com os fatos conhecidos. O certo mesmo é que existe um grande véu entre o mal e a compreensão humana, mas quem pode tirar tal véu? Esse é o grande problema. Ao que parece, Deus não quis revelar aos homens esse mistério que até hoje o angustia tanto. E aí temos alguns aspectos da grandeza de Deus e algumas coisas acerca do conhecimento de Deus que nós não podemos alcançar. E o nosso propósito nunca foi esgotar o conhecimento acerca de Deus e acerca das suas manifestações, de forma alguma. Nós somos espectadores, nós olhamos para toda essa maravilha e tentamos entender pelo menos uma parte, né? E estamos seguros acerca da grandeza de Deus, acerca da verdade da sua palavra, não por causa de comprovações científicas, mas sim por causa da experiência que temos com a sua realidade. A palavra de Deus é viva em nós, é viva e eficaz. Então isso é um elemento comprobatório. Agora o que fazemos aqui é tentar, por meio de estudo sistematizado, entender um pouco mais, avançar um pouco mais, sermos edificados no conhecimento acerca dessa palavra. Então temos aí a questão do livre-arbítrio nos seres e a possibilidade do mal na existência, né? A possibilidade do mal na existência, e ele colocando aqui como que alguns teólogos tentando tirar algumas características de Deus para o isentar da responsabilização sobre a possibilidade do mal. E aí onde entra um passo em falso. Não temos esse direito, não temos essa, vamos dizer assim, não temos esse compromisso, né? Não podemos perder o compromisso com a verdade. E não podemos entrar por esse caminho de descaracterizar alguma coisa de Deus para tentar justificá-lo. E aí entra novamente o problema da teodiceia, como citado lá pelo Jonas Madureira, né? A tentativa de justificar a Deus quando Deus mesmo não está preocupado em se justificar diante dessas situações. Então quando eu tento elaborar essa justificação de Deus, advogar por Deus, eu não encontro recursos para isso. Existem espaços, existem lacunas que não são preenchidas, que não são informações que não foram dadas. E aí quando eu tento fazer isso, será sempre de uma forma ineficaz e não encontrará a resposta definitiva. E aí onde, para tentar chegar na conclusão, alguns tentam mexer em alguns aspectos que não podem ser tocados. Se você tira parte dessas características, você está descaracterizando Deus e você não está falando mais acerca de Deus. Você está falando acerca de uma outra pessoa, porque a pessoa de Deus detém aquelas características. Então o que acontece? Deus em relação ao mal. Deus é presciente, Ele sabe todas as coisas. Ah, por que Deus não permitiu? Mas quem disse que nós temos condições de responder esta pergunta? Esses porquês pertencem a Deus. Por que Deus permitiu que houvesse possibilidade de liberdade? Por que Deus permitiu que houvesse escolha má? Por que Deus permitiu que o mal entrasse na existência? Por que Deus permitiu que o mal entrando na existência causasse dor, causasse mal circunstancial, essas desgraças, essas situações que agora existem? Esses porquês pertencem a Deus, estão dentro do seu plano perfeito. Então o que temos que entender é o seguinte: essa situação está presente, todavia existe um Deus que está acima de toda ela, que detém o controle sobre toda a história e que trará no momento oportuno, no momento que Ele determinou para si, trará a resolução de todas essas situações. E que sabia que, de fato, essa liberdade e esse risco assumido, um momento traria essas contrariedades, traria essas situações. Só que uma coisa é dizer, trouxe alguns problemas à criação, trouxe o mal para dentro da existência. E outra coisa é dizer que Deus perdeu o controle sobre tudo isso. De fato, veio a existir, veio a causar dano, sofrimento? Sim, mas Deus não perdeu o controle sobre toda essa situação. Tanto que, mesmo vindo todo esse mal, toda essa contrariedade, virá também a solução, virá também a resposta da parte de Deus. Somente virá ou tem vindo também? E aí é onde podemos nos estribar em cima de coisas que já temos visto como promessa de coisas que ainda virão. O mal, ele tem sido destruído da vida de muitas pessoas. O mal tem destruído pessoas, levado elas a uma situação de degradação, mas o mal tem sido tirado da vida de muitas pessoas por meio da exposição à luz divina. Então Cristo, que é a luz dos homens, conforme foi falado em João,
quando entra em uma vida e traz transformação a esta vida transformada, feita em nova criatura, justificada perante Deus, santificada, tornada exclusiva num relacionamento íntimo com Deus, regenerada, feita uma nova pessoa, tá certo? Nascida agora da água e do Espírito, conforme Jesus fala, tá certo? Nascida de novo, conforme ele disse para Nicodemos, esta pessoa é em si mesma, é ela mesma a prova, tá certo? Do poder de Deus, a prova da intervenção da luz e da destruição das obras das trevas. Então, quando vemos uma transformação de uma vida que sai de um lamaçal de pecado, sai de uma degradação, sai de uma prostituição, uma vida de crime, uma vida de assassinatos, uma vida de destruição, uma vida de total ignorância em relação a Deus, e ela passa a manifestar uma nova vida, passa a ser uma nova criatura e viver agora para a glória de Deus, nós vemos uma pequena amostra daquilo que Deus fará com todo o cosmos, com todo o sistema. A partir da transformação de uma vida, de uma alma, como Cristo fala, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A partir da transformação de uma alma, vemos a amostra grátis, um pequeno exemplo, a pequena amostra de tudo aquilo que Deus fará com todo o sistema, com todo o cosmos, toda a transformação que causará no cosmos. Então, em vez de ficar se confundindo, né, e se afligindo, perguntando os porquês que não são nossos, não nos pertencem, é melhor nós nos empenharmos em procurar saber como, de que forma, de que maneira. E quando você pergunta como para Deus, de que maneira, de que forma, Deus lhe apresenta a sua palavra. Está aqui desta forma, desta maneira. Assim é que se dará, assim é que acontecerá. Se você seguir por esse caminho, você vai encontrar a resposta que você procura. Você vai encontrar a solução para qualquer tipo de problema. Você vai encontrar paz. Aí temos aí uma gama maravilhosa de palavras de Cristo acerca dessa vitória do bem sobre o mal, né? Temos aí a paz que Cristo nos dá que excede todo entendimento. E por mais que os males circunstanciais nos afetem cotidianamente, temos uma paz sobrenatural que nos faz andar sobre eles. Por mais que o pecado, o mal moral esteja em nós, e como Paulo fala, é como que uma guerra, uma batalha interna em si, o bem que quero fazer, se não faço, mas o mal que não quero, este faço. Por mais que tenhamos dentro de nós essa intensa batalha, temos também a salvação por meio da graça de Cristo Jesus. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem dos homens para que ninguém se glorie perante Deus, como ele disse aos crentes de Éfeso, né, aos Efésios. Então, para cada problema há solução. Para cada situação de contrariedade há a promessa da resolução. Para cada situação de trevas há a possibilidade da destruição das obras das trevas e da sua total eliminação por meio da luz. Então temos que sair dessa postura de sempre ficar em busca, dos porquês, e começar a perguntar o como o Senhor realizará todas essas coisas através de nós. Inclusive essa perspectiva que queremos dar, essa abordagem da hamartiologia. A hamartiologia não para vir trazer mais dúvidas e mais complicação, mas a hamartiologia para analisar os problemas e ver quais são as soluções que nos estão apresentadas por meio da palavra de Deus, tá certo? Então, temos aí falado acerca desses aspectos, e na próxima aula vamos entrar acerca da origem do mal, as diversas abordagens de diferentes escolas, o que o ateísmo diz acerca do mal moral, o mal moral. Então temos aí que inclusive alterar aí conforme está colocado aqui, está incorreto, está mal com U, temos que alterar para mal com L, porque essa abordagem aqui é acerca do mal moral, tá certo? Mal moral. Então na próxima aula daremos continuidade falando acerca das abordagens de diferentes escolas de pensamento. O que o ateísmo fala acerca do mal moral, o deísmo, tá certo? O panteísmo, o teísmo, tá certo? E aí vamos ver o que a Sagrada Escritura nos fala acerca do mal moral, as suas consequências sobre toda a criação e sobre o homem.